pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Finalmente estamos chegando ao final de um ano letivo extremamente cansativo, mas estou feliz que vocês conseguiram chegar até aqui. Parabéns por vocês terem se mantido, vocês, né? Saiu aqui tudo bolado. Parabéns por vocês terem se mantidos aí firme e forte, mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentamos nesse ano tão difícil, tá certo? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre sociedade, a natureza e as questões ambientais, né? A gente sabe que os problemas ambientais é uma realidade, que é algo decorrente das ações dos seres humanos, e se nós, enquanto seres humanos, não buscar mudar algumas atitudes, dificilmente essa realidade será mudada para melhor, tá? Trazendo aqui, né, os problemas ambientais. Vou estar aprofundando um pouco mais sobre a poluição da água, a escassez da água, o uso da água no nosso dia a dia. A gente sabe que o uso da água é imprescindível para praticamente todas as atividades que a gente desenvolve no nosso cotidiano, né? A água é vida, a água é tudo na nossa vida, sendo um pouco redundante. E para além disso, é importante sempre a gente lembrar que a gente tem uma média de 3% da água doce, né, de água doce, né, fazendo aí uma comparação com toda a água que existe no mundo, água doce e água salgada. Para além disso, essa água ela não está distribuída de maneira uniforme, de forma que contemple todos os lugares do planeta, todas as regiões, enfim, né? Isso dificulta. E, para além disso, nos lugares onde tem com abundância, nem sempre está tendo o devido tratamento, o devido cuidado. E aí vem a questão da poluição. A gente sabe que muitas atividades desenvolvidas pelo ser humano, gradativamente, aí, vem gerando diferentes problemas ambientais. Muitos deles, né, repercute direta ou indiretamente na vida das pessoas. Também interfere na própria manutenção da natureza, na biodiversidade do planeta e assim sucessivamente, né? Causa aí grandes problemas. E a poluição das águas, gente, elas se dão principalmente por resíduos líquidos e sólidos. Vou trazer logo para vocês os resíduos sólidos que poluem as nossas águas. São aqueles como, por exemplo, os metais, os plásticos, né, resíduos domésticos, da construção civil, por exemplo, pneus e assim sucessivamente, né? A partir do momento que eles são descartados em rios ou córregos, faixas litorâneas, né? Pode aí comprometer a utilização, o estabelecimento e o consumo humano da água, não só eles serem depositados próximo desses lugares, mas a depender de onde eles forem descartados, ter os devidos cuidados, né, com a água da chuva, por exemplo, poderá levar para os rios, o que é algo muito ruim. Já os resíduos líquidos, né, são, por exemplo, esgotos, resíduos domésticos, substâncias químicas provenientes de indústrias, por exemplo, né? Podem estar possuindo as águas dos rios, lagos, oceanos, quando despejado aí sem o devido tratamento. Para além disso, a gente tem outros vilões, como, por exemplo, os defensivos agrícolas, né? Dentre outros produtos químicos utilizados nos cultivos, no campo, tá, gente? Representa também aí uma grande ameaça ao meio ambiente, uma vez que essas substâncias, elas são carregadas pelas águas das chuvas, contaminam os rios, lagos, né, podendo infiltrar no solo e poluir as águas subterrâneas, os aquíferos, né, quem sabe que fica lá abaixo da terra, né, que tem água. Então, assim, a gente tem enfrentado esse problema no sentido de perceber que a poluição das águas, que a escassez de água já pode se dizer que é uma realidade em muitos lugares. Entretanto, gente, pouco ou quase nada está sendo feito. Pelo contrário, a gente tem visto aí as nossas florestas sendo devastadas,
é outro fator muito importante também na questão, né, da escassez de água. Por quê? Porque o desmatamento ele vai influenciar no clima, os climas mais frios, onde as áreas são desmatadas, a tendência é ser mais quente. Com isso, vai ter mais evaporação da água e, consequentemente, né, seca. A poluição da água também, gente, compromete ecossistemas marinhos, né? Da água doce, prejudica aí as populações tradicionais, extrativistas, que dependem, por exemplo, da caça, ou da pesca, desculpa, da exploração de outros recursos aquáticos, tá? Outro fator que a gente viu aí, além, porque assim, além da escassez, da poluição, é uma coisa frequente, gente. O vazamento de petróleo em águas oceânicas, que a gente viu que aconteceu aqui no nosso país em 2020, causa né, sérios problemas ambientais, né? A gente teve também, aí já vai para a água doce, a tragédia de Mariana, em decorrência da exploração ali de mineral, foi removido ali grandes partes do solo, uma tragédia, sem contar no impacto, né, as pessoas que morreram, a dor da família, né, relacionada aí, tudo relacionado à poluição da água e, consequentemente, a escassez da água. O uso da água no nosso dia a dia, vocês sabem que é imprescindível. Mas, para além os problemas ambientais relacionados à questão da poluição da água, a escassez da água, o uso da água no nosso cotidiano, que às vezes usamos de forma irracional. Vamos escovar os dentes, não fechamos a torneira. Vai lavar o carro, deixa lá a torneira aberta, vai tomar banho, brincar enquanto lava o carro. Uma série de hábitos do nosso cotidiano que a gente precisa estar revendo para fazer a nossa parte também. A gente vai falar um pouco sobre a questão da poluição da atmosfera, outro problema muito recorrente nos dias atuais e que traz sérias consequências. Ainda, né, falando um pouquinho da poluição das águas, eu trago aqui essa imagem de um rio extremamente poluído e cheio de garrafa PET. Gente, o plástico leva milhares de anos para se decompor. Vocês acham que um rio, numa situação como esse, tem condições da água ser utilizada por seres humanos? Será que a tendência desse rio é permanecer, é secar? E ainda que não seque, será que a gente tem condição de utilizar uma água como essa? Olha a irracionalidade do ser humano, porque a gente não vive sem esse recurso. Sem esse recurso. Entretanto, a gente viu uma imagem dessa. E não é apenas ilustrativa, é baseada em fatos reais, o que é muito triste, né? E aí, dando continuidade, falando um pouquinho sobre a poluição da atmosfera, é importante a gente relembrar um pouco o que é a atmosfera, né? Que basicamente aí é uma camada de ar que envolve a Terra e essa camada de ar ela tem uma importância, assim, uma relevância muito grande para a nossa vida no planeta, porque é a partir dessa camada de ar que ela consegue regular a temperatura do planeta, gente. Se não houvesse a atmosfera, não haveria vida no planeta, né? Poderia aqui ser muito frio ou então muito quente. Então, assim, a atmosfera é uma camada de ar aí, né, que envolve a Terra e que possibilita que possamos habitar aqui tranquilamente pela questão da gravidade e tudo mais. Porém, principalmente as grandes cidades, gente, a poluição atmosférica, né, tem sido uma realidade que tem afetado a qualidade da saúde da população, né? Segundo a OMS, gente, a Organização Mundial de Saúde, a maioria das cidades brasileiras e do mundo apresenta níveis acima do limite aceitável de poluição. Meu Deus do céu, olha o caminho que a gente está tomando, né? Então, assim, é uma grave ameaça à saúde humana e à poluição da atmosfera, né? Porque a atmosfera poluída, se ela é uma camada de ar, de alguma forma a gente vai estar respirando e ingerindo essa poluição que, consequentemente, trará graves problemas para a nossa saúde, né? Porque, assim, tem a questão dos materiais que ficam suspensos no ar, né? E a gente vai respirar e vai direto onde para onde? Para o pulmão, que é uma parte, de uma certa forma, sensível
do corpo humano, tá certo? E aí as principais consequências, como eu já falei, tem a questão da saúde, né? Tem também a alta concentração também, gente, né? De gases poluentes na atmosfera, como gás carbônico, dióxido de enxofre, nitrogênio, entre outros, né? Vocês acho que não viram ainda esses nomezinhos não, mas futuramente a gente vai estudar. Eles provocam também fenômenos como as chuvas ácidas, né? E é muito comum, principalmente nas cidades como São Paulo, essas grandes capitais onde tem bastante indústria, onde as pessoas têm muita dificuldade para respirar, tá? Então, assim, as principais fontes emissoras de poluentes na atmosfera, né? E o ar aí que estamos respirando, são as indústrias, né? Que emitem aí grande quantidade de poluente. Os veículos motorizados, né? Movidos aí pela queima de combustíveis fósseis, né? Respondem por grande parte da poluição da atmosfera também. E as usinas de energia, principalmente as usinas termoelétricas, que funcionam com a queima de óleo diesel, carvão mineral e gás natural, também emite aí bastante poluentes para a atmosfera. Sem contar também, gente, nas queimadas, que é muito comum, né? Os pequenos agricultores realizarem essa prática para plantar na terra, também, né, contribui aí a questão do desmatamento. E com isso a gente sabe que várias espécies acabam, de uma certa forma, ficando ameaçadas, tá bom? E aí eu trago para vocês outros subtópicos, alterações na atmosfera e suas implicações, né? Como é basicamente o que eu já expliquei para vocês. Infelizmente, na última década aí, gente, houve aí uma queima muito elevada de combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural, petróleo, as indústrias, as usinas, e assim sucessivamente. E aí a poluição tem intensificado e tem causado um probleminha que a gente conhece, que ao menos de ouvir falar o nome, né? Que é a questão do efeito estufa, que está aumentando aí um buraco na camada de ozônio. O aumento no buraco dessa camada de ozônio significa que as temperaturas ficarão cada vez mais quentes, porque é como se abrisse um espaço, né? E a partir daí os raios solares passassem com mais facilidade, e aí a gente recebesse uma quantidade de calor além do que é necessário para as nossas necessidades, vamos dizer assim. Mas aí eu trouxe aqui uma definição melhor do que é a camada de ozônio, né? Que é uma área da estratosfera, a gente já estudou, né? Atmosfera, estratosfera, a gente já estudou aí um pouquinho, né? Que possui aí, gente, uma elevada concentração de ozônio. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esses gases, essas camadas, tá? Tudo bonitinho. Esta camada funciona como uma espécie de escudo protetor do planeta Terra, pois absorve cerca de 98% da radiação ultravioleta de alta frequência emitida pelo Sol. Ou seja, né, sem essa camada, a vida seria praticamente impossível de existir. Por quê? Porque os raios solares iam bater aqui na Terra numa intensidade muito forte e a gente não tem estrutura para aguentar. Mas, se a gente continuar agindo da forma que estamos, para com a natureza, para com a poluição da atmosfera, infelizmente a gente corre um sério risco, né, de conseguir aí abrir cada vez mais a camada de ozônio e esses raios eles chegarem aqui cada vez mais com intensidade, ser impossível a vida na Terra, tá bom?
E a poluição do solo, gente, né? A gente falando de poluição das águas, poluição da atmosfera, a gente não pode deixar de falar também a poluição do solo, que é toda e qualquer mudança em sua natureza, causada aí pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos, resíduos líquidos, os quais aí causam, né, sua deterioração. Ave Maria, quase não sai, né, gente? Ao ponto de tornar a terra inútil ou até gerar um risco à saúde. Então, assim, a poluição do solo, né, pode ter consequência tanto os riscos para a saúde quanto o risco da gente tornar o solo improdutível. Como é que a gente vai viver sem ter solo para produzir? Como é que a gente vai comer? Vai produzir aonde? Outro fator muito importante que a gente precisa estar repensando na sociedade, como plantar, como cuidar do solo, sempre estar descartando lixo no lugar correto, né? Buscar meios para estar sempre reciclando. Acho que é uma alternativa excelente, porque sem água e sem solo fértil, não tem condições de ter vida na Terra. Que eu trago uma imagenzinha, né, de um solo completamente destruído por estar aí cheio de lixo. Pelas características, a gente já vê que é um solo que, se fizer alguma plantação aí, é praticamente impossível conseguir, né, obter bons resultados. Vamos ao mais, é isso, amanhã farei aula online. Aqui é só uma breve explicação para aqueles que por algum motivo não puderem assistir ou não quiserem assistir a aula presencial, que eu prefiro presencial, não online, mas com vocês interagindo, né? O que me dá um conforto muito maior. Não é legal falar sem ter vocês fazendo perguntas, sem ter vocês dizendo, eu estou cansado de fazer atividade. Até a gente também se perde um pouco, sabe? É legal o calor de até vocês reclamarem. É legal na aula, acredite, né? Diante da nova realidade que a gente está vivendo. Mas é basicamente isso, um assunto extremamente tranquilo, né? Trazer um pouco de como a gente não está cuidando do nosso meio ambiente, tá bom? Um abraço.